Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom com vocês? Então tá bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pensamento e então escolhemos esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Pedi e Obtereis, que fala da prece. E a certa altura vocês vão ver aqui nos slides que a gente coloca esse nível do Pedi e Obtereis dentro da nossa evolução e com base nisso, essa época da nossa evolução, nós estamos aí iniciando, dentre as leis morais, a lei de adoração, né? Então eu quero começar com vocês num texto do Emmanuel, que é o capítulo 33 da obra Assim Vencerás, ele dita pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, eu leio algumas partes aqui para a gente iniciar. Diz Emmanuel: pensamento e forma. O sentimento inspira. O pensamento plasma. A palavra orienta. O ato realiza. Mais à frente ele vai dizer: depois da morte, mais intensivamente, vive a alma nas criações a que se afeiçoa. Com isso desejamos dizer igualmente que todos influenciamos e todos somos influenciados. Agimos e reagimos. A gente volta nesse capítulo 33, um pouco mais à frente da nossa reflexão da noite. Então, uma questão que é colocada para os espíritos superiores no Livro dos Espíritos, eles vão responder: para os espíritos o pensamento é tudo. Nós somos espíritos encarnados, usamos o nosso verbo, a nossa fala, mas para o espírito o pensamento é tudo. Se nós somos espíritos, nós usamos o pensamento muito mais do que os outros modos de manifestação. Muito mais do que a fala, do que o gesto. Essas são as expressões e formas que a gente se comunica, mas nós não percebemos, mas nos comunicamos muito mais pelo pensamento. E o pensamento nos coloca em situações. Como que funciona o pensamento para os espíritos? Então, Emmanuel tem uma obra chamada Pensamento e Vida, e nessa obra, dentre outras coisas, ele vai ensinar que a mente, a sede dela é no espírito, não está no cérebro. Apesar de você estar vendo aí uma imagem de um ser humano, de um corpo humano, você está vendo o cérebro, é para que você tenha uma ideia da mente, mas a sede da mente é no espírito. Tanto que, após a morte, você leva todo o patrimônio de conhecimento e ela não se extingue com o cérebro que vai voltar para a terra, vai voltar ao pó, não é? Então, o conhecimento segue. Então, Emmanuel vai nos ensinar que a mente é o espelho da vida. A mente é o espelho da vida. Para o espírito, depois do período do instinto, do período mais primitivo da evolução do ser, ele passa, a certa altura, ter conhecimento de si mesmo. Então ele usa o que para isso? A inteligência que ele vai elaborando lá no período do instinto. Porque como vocês percebem, os animais, eles também têm um pensamento rudimentar, mas elaboram o pensamento. Naquela época, quando nós éramos lá esses cachorrinhos, nós estávamos em outras fases do desenvolvimento, a gente foi elaborando a nossa inteligência. Estou falando que tem um cachorro aqui. E aí, mais tarde, a gente vai se descobrir um ser humano. Nós vamos nos descobrir um indivíduo. Então você, em dado momento, você se vê no universo e descobre com uma palavrinha, né, que é o eu. Você diz: eu penso, logo eu existo. E é nesse momento em que você se desperta na condição de uma consciência de si mesmo.
como é que isso vai acontecer? Você já tem um conhecimento que adquiriu, e esse conjunto de conhecimentos é que vai possibilitar que você desperte para reconhecer a si mesmo como indivíduo. Então, na realidade, não é o outro que me reconhece como indivíduo. É eu, a certa altura do meu desenvolvimento, que vou me reconhecer, vou ter consciência de mim mesmo. O pensamento, quando ele é um pensamento contínuo, como nós chamamos para os seres que já têm consciência de si mesmo, ele tem poder. Ele cria, ele transforma, ele destrói, ele refaz, ele acrisola, ele sublima. Tá? Aqui nessa obra Pensamento e Vida, o Emmanuel usa uma forma de apresentar para nós um meio de compreendermos o sistema do pensamento. E ele usa o espelho. Então ele vai dizer que, pensando num ser humano, como vocês olham ali, o coração vai representar do espelho a face. Quando você olha para a face do espelho, você lá observa uma imagem que se reflete. E o centro das ondulações vai ser o cérebro. Então ele está usando aqui também a ótica. Tá certo? Ele fala dos espelhos, mas ele fala da ótica. Trocando em miúdos, o coração é onde você vai receber toda a gama de influência dos outros em você. A influência do outro em você se apresentará no seu coração. E o seu cérebro vai elaborar esse sentimento. Como é que o pensamento cria alguma coisa? Qualquer prédio que você verificar, ele foi criado no pensamento. A pessoa projetou, desenhou, mas primeiro ele está na ideia, ele está no pensamento. Então vamos ver como é que fica isso num outro quadro aqui, mais à frente. A gente já retorna aqui nessas outras duas aqui, mas só para a gente avançar. Como é que funciona essa questão aí do espelho, para que você entenda bem a nossa relação? O que nós estamos tratando aqui nessa noite é da relação entre os seres humanos, da influência que nós temos uns com os outros, do quanto nós estamos interdependentes e o quanto nós repercutimos uns dos outros. Então funciona assim. Primeiramente, você vai receber do meio, você está inserido, a imagem. A imagem vai te influenciar de modo que algum sentimento vai ser criado lá no seu coração, que é a face do espelho nessa metáfora. O seu coração vai informar para o cérebro. O seu cérebro criará a ideia. A ideia, ela vai projetar em você uma atitude. Você pode falar, então você vai expressar, mas tudo por conta lá daquele sentimento que te ocasionou algo que você está sentindo no seu ser, que criou uma ideia da situação para você, e então você vai agir. Essa ação é a maneira como você vai manifestar-se diante daquela ideia que você criou com base na influência que o outro repercutiu em você. Nossa relação, ela funciona dentro de uma lei universal, aqui em qualquer lugar do universo. Nós somos todos interdependentes, por isso que a gente é ser que só desenvolve e vive em coletividade, e repercutimos. Qual que é a lei universal? Da influência recíproca. Quando a gente está falando em pensamento, e para o espírito o pensamento é tudo, o grande barato aqui é a gente descobrir qual que é o pensamento que é meu genuinamente ou qual que é seu genuinamente. Então, quando eu ajo em determinadas circunstâncias,
Eu agi por quê? Porque fui influenciado, sou eu que estou influenciando, o pensamento nasceu genuinamente na minha mente. E o Paulo fala nos seus ensinamentos, nós vemos como enigmas no espelho. Porque sempre que você olha para o espelho, você está à frente do espelho, vê uma imagem. Quem que aparece nessa imagem? Eu olhei para o espelho, quando eu estou olhando para o espelho, normalmente eu consigo ver a mim mesmo, gente. Eu não consigo ver outra pessoa. Você consegue ver? Você já olhou para... Zezé, você já olhou no espelho, já viu outra pessoa, Zezé? Você olha lá, está Zezé lá, não está? Pois é. E o Paulo diz isso, ele fala, olha, nós vemos como enigmas no espelho. Mas na realidade, esse trava-mente, ele não estava dizendo que você estava olhando para um espelho. É quando você olha para o teu semelhante. Você vê como enigma no espelho. Porque quando você se afina com todas as qualidades, é porque você está olhando para aquilo que reflete você. Mas também, quando você vê toda sorte de imperfeições, é você que está sendo refletido ali naquele enigma na sua frente. Por isso que você sente uma raiva muito grande, você não sabe por quê, você está repelindo aquela criatura. Mas normalmente é porque ela está apresentando para você os maiores defeitos que você está tentando, colocando máscaras, né? Nas encarnações e reencarnações, a gente vem colocando uma máscara em cada vida para deixar, como o Newton disse, dentro desse vaso, o lodo bem no fundo. Sacudiu o vaso, o lodo suja toda a água. Então a gente vai usando as nossas máscaras para esconder, né, todas essas imperfeições que são refletidas diante de nós pelos os nossos semelhantes. Né? E isso é a manifestação dessa lei da influência recíproca, que é interdependência e repercussão. Seguindo aqui nesse quadro, você tem uma imagem, a imagem provoca o sentimento te dá todo esse processo que a gente colocou até chegar na manifestação. E aí você se manifesta. Você é você mesmo fazendo algo. E é nesse momento que você escolheu fazer alguma coisa. Seja para o bem, seja para o mal, você está diante da causa. Da causa, dentre essas circunstâncias todas de vida de nós para conosco, dentro de um relacionamento social em que, dependendo da sua ação, você vai obstruir a sua evolução. Ou, dependendo da sua ação, você se libertará. Dentro do que o Newton falou, significa perdoar. Perdoar é a grande chave. Você se liberta em qualquer situação. Fez um mal para você, como diz Emmanuel, abençoa e passa. Você se liberta. Mas tem o espírito Gabriela. Eu nasci assim, sou sempre assim, vou morrer assim. Eu não vou perdoar. Não tem problema. Você teve um sentimento, seu sentimento está ferido e você tomou uma atitude. Você resolveu agir. Algo que Deus te deu chama livre-arbítrio. Nem Deus interfere na sua decisão, porque há uma lei, a lei do retorno, da causa e do efeito. Então, você se colocará dentro da circunstância. E essa circunstância é o momento em que você vai obstruir a sua própria existência ou vai se libertar. Então, onde nós seremos colocados? Com o produto dos nossos pensamentos. É claro que você precisa compreender que o processo da evolução, ele é um processo de experimentos, de experiências, em que você adquire conhecimento e que todos os erros cometidos são oportunidades de aprendizado. E é por isso que você nunca, na sua existência, foi cobrado por Deus ou por Espírito Superior por qualquer ato que você tenha cometido, nem que fosse os piores atos.
Você não foi cobrado. Por quê? Porque você tem livre arbítrio. Você tem escolha. E você tem vontade. O botãozinho de liga e desliga do seu agir. Eu quero algo, faz mal para mim? Eu vou em direção àquilo que me faz mal, ou eu vou ficar inerte, ou eu vou procurar uma outra coisa? O que nós queremos dizer é que você tem vontade, e que nessa vontade você é soberano. Não tem espírito puro, não tem Deus que vai mudar aquilo que você está decidindo. Você tem a experiência. O que nós estamos adquirindo à medida que a gente evolui? Recursos da mente. E são esses recursos que vão nos fazer estacionar no nosso processo de evolução ou a gente mudar de faixa. E quando Kardec faz as perguntas para os espíritos vão dar uma ideia para ele de graus. Então ele cria, lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. E é ali que ele vai verificar que existem ordens onde os espíritos se reúnem. Então ele vai colocar na primeira ordem os espíritos puros, na segunda os bons espíritos, na terceira ordem os espíritos imperfeitos. Então quando a gente está falando de recurso, o que é recurso? Dá um exemplo. O motorista de carro que está habilitado, tem carteira, ele pode pegar um automóvel, dirigir o automóvel. Ele possui um conhecimento, então é um recurso que ele tem. Então, na faixa das pessoas que vão usar um veículo, tem aqueles que dirigem os veículos, tem aqueles que têm que ser o carona do veículo. Ele não sabe dirigir, se ele se arvorar a dirigir o veículo, ele vai causar um acidente. Então, dentro dessa questão dos recursos que nós vamos adquirindo, nós vamos angariando conhecimento e esses conhecimentos. E aí, agora voltando para o plano espiritual, né, obviamente, nós vamos evoluindo espiritualmente. Nós vamos galgando degraus e mudando de faixas. Vamos dar uma olhada dentro do Evangelho, tentando fazer uma ponte com o que nós aprendemos dos ensinos de Jesus. Então você vai pegar aquela turma lá da terceira ordem, que seriam os espíritos inferiores, como eles estão agindo em relação ao que nós tratamos hoje. Nós falamos hoje do pedir e obtereis. O pedir e obtereis dentro das leis, ele está dentro da lei de adoração. Então, quando nós reconhecemos-nos como indivíduos, estamos conscientes de nós mesmos, nós pensamos, então logo existimos, nós estamos na fase de adoração. E a gente então pede para obter. Então nós temos lá a primeira fase, né? Pedir e obtereis. Eu estou lá naquela escala do imperfeito. Estou pedindo e quero que o milagre aconteça. E eu estou tão primitivo mesmo, que até se eu quiser me alimentar, eu vou ter toda a natureza à minha disposição, até que eu passe a compreender, interagir com o meio em que eu estou, passe a usar a inteligência e percebo, olha, esse negócio de morar na caverna não está legal, que eu estou disputando espaço com um bicho. E de vez em quando eu perco para o bicho, porque é ele que me come. Usando a inteligência, mais tarde, você cria sua casa, sua segurança, toda uma sorte de tecnologias, né? O fogo, a roda, mais tarde um celular. É porque, na realidade, você ultrapassou a fase do pedir e obtereis, onde você tem o desejo, mas quer o milagre, e está com uma relação com a divindade não muito consciente de como se dá essa relação, você passa a agir. Então é aí que você busca para encontrar. Mas ainda você está alimentando o seu desejo. Mas você está trabalhando e o progresso está chegando para você. O que está faltando nessa criatura? Moral. Moral. Então você passou da fase do pedir e obtereis, onde só impera o desejo. Você passa para a fase do busca e acharás. Então você já está intervindo na relação, você trabalha e o progresso então aparece, você melhora a sua condição material de vida, mas até esse momento você não melhorou sua condição de vida espiritual. E é aí que então
você passa a conhecer os seus próprios defeitos. Você passa numa busca do autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu sou? Para onde eu vou? Começa a desenvolver o senso moral. Se você estava, num primeiro momento, pedindo para obter, você estava desenvolvendo sinceridade, confiança e fervor dentro da lei de adoração. Na segunda fase, você está trabalhando e colocando em ação as forças da inteligência. Com todo esse patrimônio, a gente acabou de falar que você tem recurso da mente, que você está amealhando, é você que está construindo o teu próprio conhecimento, e aí que você começa a reconhecer o mal que você faz para os outros. Se você observa naquele quadro das circunstâncias, o que liberta e o que obstrui, é nessa hora que você então está querendo mudar de grau e ir lá para o grau dos espíritos que começam a se purificar. Então você que construiu uma qualidade de vida material muito boa, passa agora a construir qualidade de vida espiritual. E é então que você vai começar a aplicar na sua vida as leis morais. E ali então você procura a verdadeira iluminação que não está fora, acabou de ser falado para nós na reflexão anterior, que o reino de Deus ele não está fora, ele está dentro. Não é? E é ali que nós vamos encontrar uma frase bacana do Emmanuel, que ele diz assim: a vida em si é um conjunto divino de experiência. Então, por mais que você olhe para o irmão que está com a vida toda desorganizada, é importante que você reconheça ele como irmão, que aí você está agindo dentro das leis morais, e aí você está se auto-iluminando, e obviamente, conhecendo melhor a si mesmo, e os enigmas que estavam no espelho começam a ser decifrados. Você passa a compreender que cada ser, inclusive você, está experienciando. E é importante que nesse caminho aí, você, no processo da autoiluminação, você reconhece o outro, a importância do outro, o tempo do outro. E é aí que a frase nós vamos encontrar no Evangelho é: ajuda e o céu te ajudará. Porque o São Francisco de Assis já falou para nós, é dando que se recebe, não é o contrário, né? Você não tem que receber para doar. Então o ato é em direção ao outro e não esperar que o outro venha até nós. Como nós reencarnamos, cada existência isolada vai te oferecer um proveito para que você coloque lá naquele acervo de conhecimentos que você está construindo. Toda a existência ela é proveitosa para o espírito que está evoluindo ali naquela personalidade. Concluindo aqui a ideia, e só para frisar mesmo, né? A gente fala do pensamento, o pensamento cria a vida que nós procuramos. Então, na realidade, você está inserido no meio por conta dos teus pendores, dos teus desejos. Você precisa observar nestas três fases aqui, em qual você se encontra. Você está no pedir obtereis, no misticismo, no milagre, você já está agindo, ou você já está superando essa fase para promover a inclusão do outro, trabalhando as leis morais em si mesmo, para que então, dando o primeiro passo, ajudando para ser ajudado e apreendendo todo o possível para a sua, né, para você colocar na sua bagagem espiritual. Né? Por quê? A lei universal nossa é de interdependência. Nós somos seres que evoluem em sociedade, coletivamente. Mas o passo é o do mais lento. É por isso que a gente precisa incluir o outro, ajudar o outro, independente de quem quer que seja o outro. Uma das palavras que o Newton usou aqui na primeira parte foi samaritano. Então tem que lembrar dessa ideia, que ela é apresentada no Evangelho do samaritano. Qual o significado dele? O que é o samaritano? Ele não sabe quem é o outro, ele não sabe se o outro é alguém que já matou alguém da família dele, ele não pergunta, ele vai lá e faz o bem pelo bem.
Então nós vivemos nesse processo de interdependência. Muito mais com o processo reencarnatório. Porque aqui nenhum de nós, com o véu da reencarnação, nós não conhecemos ou reconhecemos aqui na sala quem foi o meu pai e a minha mãe. Não tem a pergunta de Jesus, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ali ele está dando a ideia de reencarnação. Na reencarnação, eu não sei quem foi alguém caro para mim. Esposa, esposa, pai, mãe, filhos. Então, interdependência e repercussão. E aí eu queria caminhar para a conclusão dizendo para vocês o seguinte: a repercussão é a sua ação repercute em mim, assim como a minha ação repercute em você. Nós todos somos influenciados. Então foi por isso que, como você está num processo de evolução, para que você não vá em direção errada, porque dependendo da ocasião, nós podemos ser levados pelo sentimento a fazer algo que a gente, em sã consciência, não faria. Você tem que orar e vigiar. É importante lembrar de orar e vigiar. Nós somos reflexos uns dos outros nas diversas circunstâncias. Isso precisa ficar muito claro. Porque é complexo você saber quando o pensamento é seu e quando é dos outros. Os espíritos dizem, olha, usa o instinto. Aquela primeira ideia que vem para você, não é? E normalmente a gente pensa primeiro em agir no bem. Se você demora 2 minutos, você fala, não, e faz o que não deveria. Não é? Os espíritos falam, olha, a melhor medida do pensamento é você usar esse instinto, porque ele ainda continua com você. Você começa no instinto e vai terminar como espírito puro usando o instinto, só que ele sublimado. Né? Então, conforme a capacidade de assimilação de cada um. Por quê? Porque eu aprendo com o Newton dentro da minha capacidade de assimilação e não dentro da capacidade dele. A gente quer mudar o outro de maneira que ele fique como a gente, mas isso é impossível. Cada um aqui está num grau e cada um tem uma capacidade, não é? Então é preciso se lembrar disso, não é? A gente está sempre numa caminhada juntos. Essa aqui é uma expressão, nós viemos para isso, para viver em harmonia, né? Para viver gozando de todo esse patrimônio que Deus nos permitiu para a gente evoluir com alegria. Então essas imagens aqui é para que vocês tenham consciência de que todos nós estamos conectados, de uma maneira ou de outra. E o Espiritismo te mostra que dependendo da circunstância que você vai criar para você, uma hora você estará no azul, uma hora você estará no verde aí, conforme você está vendo na imagem, né? E a gente está ligado mesmo, está todo mundo aí nesse processo de todos somos um, não é? Então ninguém que evolui e que já está desenvolvendo dentro das leis morais o processo de entrar para purificar o espírito do autoconhecimento, certamente ele não quer deixar ninguém para trás. Ele não quer que ninguém seja levado para outro orbe, ele não quer que ninguém seja degradado, né? O espírito que possui o afeto, que ama, né? Ele está nesse processo aí. Dentre esse grande quebra-cabeça que é a encarnação dos espíritos e a vida em sociedade, nós vamos nos encaixando no dia a dia na medida que nós vamos nos encontrando. Então é no trabalho, é na escola, é no centro espírita, é na sua família. Nós estamos ali sendo pecinhas de um grande quebra-cabeça. Já nos encontramos em outras vidas, estamos retornando para nos encontrar agora e a gente precisa agora fazer melhor. Como é que eu faço melhor? Pensamentos bons, pensamentos elevados, vai me elevar para espíritos da envergadura de um Jesus, né? De um espírito da verdade. Mas um pensamento desequilibrado vai atrair espíritos também desequilibrados. Portanto, volto a frisar, orai e vigiai. É o mais importante. Aqui tem algumas questões para a gente refletir em casa, né? Então levem com vocês
existimos. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. O nosso orbe é feito de imagens que nós projetamos e que nós recebemos. Nós estacionamos na fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Ninguém vai ficar espírito inferior para a eternidade. Nós evoluímos. Essa é uma lei. Incorporamos o influxo renovador dos poderes que induzem a purificação e ao progresso. Então, nós temos os bons espíritos nos influenciando para a gente caminhar, não é? Como diz Chico Xavier, né? Como uma lesminha, mas sempre para frente. Há muita gente que aniquila horas falando a esmo, e a gente começou dizendo, para os espíritos o pensamento é tudo. Então vamos ter cuidado com a fala, não é? Quando não se utiliza do verbo para ferir, para enlouquecer os seus semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. As criaturas se refletem reciprocamente dentro da criação. A criação, ela reflete os objetivos do Criador. Então nós somos, sim, como disse Jesus, deuses. A gente aqui, cada um é um ser divino. Portanto, não julga o irmão, porque o irmão ainda está num grau diferente do seu. Ele é criatura, filho do Criador. Tá certo? Então sempre olhe para o outro dessa maneira. Toda vez que você pensar o bem para aquela criatura, você pode ter certeza que o universo vai também influenciar o bem para a sua vida. E é aí que a gente faz luz ao nosso redor. Que você então vence a treva da ignorância, e você realmente faz luz ao seu redor. Não é? Nós amamos, nós sentimos raiva, nós temos mágoa, nós temos tristezas, nós temos alegrias, nós rimos e nós choramos. Não é? Mas por quê? Porque nós vamos refletir os objetivos do Criador. O objetivo do Criador, na realidade, é que a gente seja espírito puro. Todo o resto é experiência para essa finalidade. Você nasce, o berço te confere apenas e tão somente a existência. Mas a sua vida é uma obra sua. Por isso que o seu pensamento é uma força criadora. Não é? Olha, você vê na questão do bem-estar material, o quanto nós podemos criar de benefício para nós. Mas quanto é que nós vamos poder criar para a nossa qualidade de vida espiritual? Se o seu pensamento é inimigo das mudanças, não é? Você está nesse panorama mental aqui. Então você tem a capacidade de mudar esse panorama mental, né? E voltar lá para aquele grande passeio do pai e filho com a bicicleta, né? A gente aproveitar aqui essa estada no mundo. Então, para encerrar de verdade, fica aí a frase final desse capítulo 33, Pensamento e Forma, do livro Assim Vencerás, em que Emmanuel termina dizendo: viverá o homem onde situe o coração, diz-nos o Evangelho. E podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocarmos o pensamento, força viva de nosso coração, aí se manifestará, como é justo, a forma da nossa vida. Orar e vigiar. Onde está seu pensamento agora? Você está lá. Fiquem com Deus, boa noite a todos, obrigado pela gentileza de ficar até agora comigo.